Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 973 Grande Juiz do Inferno. A mente de Ni Yan brilhou com inúmeras possibilidades. Que requisito ele deixou de cumprir? Será que ele primeiro tinha que eliminar todos os reis demônios obscuros para que a missão fosse considerada completa? Mas como pode ser isso? Era simplesmente impossível para ele, ou qualquer outro jogador, eliminar tantos reis demônios obscuros. Enquanto Ni Yan perdia todas as esperanças, Kalena flutuou acima de seu ombro e acenou com seu cajado. Uma luz branca envolveu seu corpo, aliviando a pressão. Guardian Barrier. Ni Yan deu um suspiro de alívio. Ele olhou para Kalena. Se não fosse por ela, ele estaria perdido. Depois de verificar cuidadosamente a área à frente procurando por quaisquer armadilhas, Ni Yan caminhou em direção ao trono. Você descobriu o trono do Deus da Morte. Este misterioso trono de metal na verdade pertencia ao Deus da Morte. O trono estava sem seu senhor. Segundo a lenda, o Deus da Morte e o Deus da Luz mataram-se mutuamente na Grande Guerra. Ni Yan focou seu olhar na pequena caixa preta ao lado do trono no chão. Ela era feita de madeira e não apresentava gravuras especiais. Não poderia parecer mais comum. Ni Yan se perguntou o que havia dentro da caixa. Ele se aproximou dela e a olhou de perto. Não havia fechadura, mas ele podia sentir uma estranha energia vindo de dentro. Ni Yan abriu a caixa com cuidado e descobriu uma caveira preta dentro. Seu coração estremeceu violentamente. Era mais ou menos do mesmo tamanho que o crânio de um humano e emitia um brilho negro, como se fosse feito de cristal. Inserido no meio de sua testa estava uma grande joia carmesim. Embora o mais aterrorizante fossem os globos oculares que ainda estavam em suas órbitas. Enquanto ele se mexia, sua mandíbula se desequilibrou e soltou uma gargalhada misteriosa. Com certeza, era o crânio do Deus da Morte, o item pelo qual Ni Yan foi ao inferno. Consegui. Ni Yan fechou a caixa. Ele estava prestes a sair quando descobriu que não poderia usar seu pergaminho de transferência desconhecido. Um violento tremor de repente sacudiu todo o salão. Fendas assustadoras se espalharam pelas paredes. Todo esse lugar estava desmoronando. Ni Yan fugiu em direção à saída. Ele precisava escapar antes de pensar em qualquer outra coisa. Usando todas as suas habilidades de aumento de velocidade, Ni Yan cruzou a passagem estreita como um raio. Bang, bang, bang. Ni Yan ouviu as paredes desabando atrás dele. Quando Ni Yan saiu da torre da pirâmide, ele viu os reis demônios obscuros fugindo à distância. Eles pareciam apavorados com algo a tal ponto que nem se preocuparam em olhar para ele. Ele sentiu uma estranha sensação de alívio e medo crescendo ao mesmo tempo em seu coração. Várias dezenas de quilômetros de distância, no horizonte, um enorme pilar de luz desceu do céu. Ela perfurou a escuridão sem limites. Era o portal para o exterior. O coração de Ni Yan estava cheio de euforia. Mesmo que a hora marcada para o portal não tenha chegado ainda, sua missão foi concluída. Então, o arcanjo Talod abriu o portal mais cedo para ele. Ni Yan correu por meio quilômetro antes de sentir a terra tremer violentamente abaixo dele. A montanha atrás dele desabou quando uma criatura incomparável rastejou para fora. Era um monstro esquelético titânico. Este monstro tinha mais de 100 metros de altura. Comparados a esta criatura, os reis demônios obscuros não eram nada mais do que formigas. Isso poderia facilmente esmagá-los em pedaços com um pé. Ni Yan inspecionou a criatura com transcendente insight. Imperador Ósseo, Lorde, nível 300. O Imperador Ósseo escalou a montanha desmoronada e seus olhos se prenderam em Ni Yan quando ele soltou um rugido que pareceu sacudir o mundo. Ni Yan sentiu sua alma deixando seu corpo. Apenas o rugido do Imperador Ósseo sozinho ameaçou fazê-lo voar. Ni Yan sentiu um olhar frio como o gelo preso nele, fazendo seu corpo estremecer violentamente da cabeça aos pés. Ele não pôde evitar amaldiçoar incontrolavelmente. Que tipo de existência assustadora era essa? Quem poderia lidar com isso? Quando escapar de sua vigilância já era impossivelmente difícil. Que tipo de classificação de dificuldade essa missão tinha? SSSSS? O que Ni Yan não sabia era que essa missão originalmente não deveria ser tão difícil. No entanto, com o lançamento do Templo do Caos e da Espada do Deus da Guerra, o sistema aumentou a dificuldade dessa missão. Não havia como ele conseguir completá-la com essa dificuldade. Para a primeira parte do inferno, a menos que um jogador fosse nível mais 200, ele não teria muita chance contra as elites e lordes de nível 180. Quando se tratava dos lordes demoníacos de nível 210, talvez mesmo os jogadores de nível 220 não fossem suficientes para matá-los. Ni Yan chegar a este ponto e obter o crânio do Deus da Morte não era nada menos que um milagre. Sob o olhar do Imperador Ósseo, Ni Yan perdeu toda a vontade de resistir. Irritar um Lorde nível 300 não era diferente de cometer suicídio. Ele não conseguia nem fugir porque não era rápido o suficiente. Havia pelo menos 90 criaturas voadoras gigantescas circulando no céu. Então, tentar escapar invocando o dragão espectral também não era uma opção. Ni Yan estava pronto para desistir, quando uma lâmpada acendeu em sua cabeça. Com sua força atual, enfrentar o Imperador Ósseo significava morte absoluta. No entanto, ele não estava completamente indefeso. Ele ainda tinha 2 pedras rúnicas de Kelo. Ni Yan pegou uma pedra rúnica de Kelo de sua bolsa e a esmagou. O Imperador Ósseo estava prestes a matar Ni Yan com seu primeiro ataque,
quando uma presença ainda mais poderosa do que a dele o varreu. Ele parou subitamente em choque. A figura corpulenta do deus da guerra Kelo apareceu na frente de Niyan. Ele originalmente se preocupou que Kelo não pudesse aparecer no inferno. Porém, depois de vê-lo, ele deu um suspiro de alívio. Ele estava finalmente seguro. Olá, deus da guerra Kelo. Niyan cumprimentou. O imperador Ósseo estava a alguma distância, paralisado de medo. O olhar do deus da guerra Kelo pousou em Niyan, depois no imperador Ósseo. Ele sorriu fracamente. Muito tempo sem te ver, jovem rapaz. Parece que você precisa da minha ajuda? Sim, senhor. Niyan assentiu vigorosamente. Eu não posso ajudá-lo a completar uma missão, mas sua missão requer apenas que você obtenha o crânio do deus da morte. Não inclui derrotar este saco de ossos. Tudo bem. Vou ajudá-lo a derrubá-lo. Depressa, vá embora, disse o deus da guerra Kelo. Niyan se lembrou que o deus da guerra Kelo havia dito algo sobre isso antes. Felizmente, sua missão era apenas recuperar o crânio do deus da morte, e ele já estava em suas mãos. Isso pode ser considerado uma brecha nas regras do Kelo. O inferno era um mapa real, e não uma instância de missão especial. Então, como Niyan já havia terminado a missão, o deus da guerra Kelo poderia vir ao seu lado e ajudá-lo a lidar com esse monstro que o perseguia por causa da missão. Niyan relaxou. Quando ele deixou o imperador Ósseo para o deus da guerra Kelo, ele correu em direção ao portal distante. Ele não ganharia nenhuma experiência com o deus da guerra Kelo matando o imperador Ósseo de qualquer maneira, nem receberia nenhum drop. Então, não adiantava ficar. Um som alto estourou atrás dele. Com a força do deus da guerra Kelo, derrotar o imperador Ósseo seria simples. Niyan não se incomodou em olhar para trás. Ele entrou no portal e desapareceu com um flash de luz. Quando Niyan abriu os olhos novamente, ele estava fora dos portões do inferno. Jovem, estou realmente surpreso. Você realmente recuperou o crânio do deus da morte. Arcanjo Talod disse espantado. Niyan não pôde evitar revirar os olhos. Pensando em sua conversa anterior, não foi à toa que ele recebeu a escolha de simplesmente entregar a lâmina do deus da morte e ir embora. Em vez disso, ele tolamente pulou direto para o inferno e quase perdeu sua vida. No entanto, Niyan lucrou imensamente com esse desastre. Se ele não tivesse entrado no inferno, ele não teria ganho tantos níveis em tão pouco tempo, nem teria obtido as duas divindades quebradas. Especialmente este último ponto melhorou muito o humor de Niyan. Arcanjo Talod, este é o crânio do deus da morte que você me pediu para recuperar. Niyan disse, entregando o crânio. O arcanjo Talod aceitou a caixa preta, e então suas mãos se iluminaram com uma chama branca pura. Um grito estridente soou quando a caixa e seu conteúdo foram transformados em cinzas, desaparecendo no vento. Você completou o pedido do arcanjo Talod e obteve o título de Grande Juiz do Inferno. 3 raios de luz caíram sobre Niyan. Além do título, havia também a recompensa de experiência. Niyan não pôde deixar de ficar animado. Como essa era basicamente uma missão de nível divino, a recompensa da experiência não poderia ser pequena. Ele subiu de nível 3 vezes. Se Niyan ganhasse 3 níveis consecutivos no nível 150, ele não ficaria muito animado. Agora, porém, ele já estava no nível 193. Com esses 3 níveis, ele saltou diretamente para o nível 196. Essa recompensa de missão fez ele dar um grande passo em direção ao nível 200. Niyan olhou para o título de Grande Juiz do Inferno. Era um título do Templo da Luz de nível 3, substituindo o título de Mediador da Luz. Este título ultrapassou até mesmo o Grande Profeta e estava no mesmo nível do Sumo Pontífice. Grande Juiz do Inferno, todas as estatísticas mais 50%, velocidade de movimento mais 200%, permite ao jogador convocar um arcanjo, requer o livro da ordem completo. Que título incrível! Quando Niyan completasse o livro da ordem, ele poderia invocar um arcanjo. Ele se perguntou o quão forte o arcanjo seria. Ele alcançaria o reino lendário? Além desses bônus, houve mais uma agradável surpresa. A magia defensiva mais forte de Kalena, sua Guardian Barrier, foi finalmente desbloqueada. Ele poderia usá-la livremente agora. Um título que não perdia em nada para o presidente do Conselho das Trevas, uma magia defensiva incomparável e prestes a se tornar uma lenda. Se ele desafiasse Plant após completar esta última parte, ele teria realmente algum problema em derrotá-lo? Niyan sentiu que já era forte o suficiente. No entanto, ele não podia garantir que Plant não tivesse algum tipo de trunfo. Como ele já havia chegado a esse ponto, ele precisava esmagar Plant por completo e limpar qualquer vestígio de sua ambição.